Hoje celebramos o domingo da Páscoa. Páscoa para os cristãos é sinônimo de ressurreição. A palavra Páscoa tem origem lá no Antigo Testamento, no mundo hebraico. Em primeiro lugar, ela significou aquilo que nós, na segunda leitura de ontem, da vigília da Páscoa, tivemos oportunidade de ler e de ouvir a travessia, a passagem do mar de uma condição de escravos para uma condição de livres. Então, a primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus, celebrava esta travessia, e por isso a palavra pachá em hebraico significa passagem. A passagem da condição de escravos no Egito, pelo poder e pela força do Senhor, que abriu o mar para o povo atravessar, para a condição de livres, prontos para atravessar o deserto em direção à terra prometida. Para nós cristãos, é uma outra passagem que nós celebramos. É a passagem da morte para a vida. A Páscoa dos cristãos tem a sua inspiração, origem na Páscoa judaica. A gente teve a oportunidade, inclusive ao longo da Semana Santa, de ver como tem paralelos interessantes entre a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos, o cordeiro imolado, o cordeiro que é dividido entre as famílias, o sangue do cordeiro que marca as portas. Enfim, a gente teve a oportunidade de acompanhar isso aí. Mas a Páscoa dos cristãos tem um sentido completamente novo e bem mais amplo. Não é simplesmente a celebração de um fato histórico com a presença clara e firme do nosso Deus para lembrar a um determinado povo que o Senhor está do nosso lado, caminha conosco, estará sempre conosco. Mas a Páscoa significa, com Jesus e em Jesus, passar da morte para a vida. Fazer da experiência que fez Jesus, de passar, experimentar a morte e experimentar o poder ressuscitante do Espírito Santo de Deus e passar da morte para a vida, é um convite que é feito a cada cristão neste tempo, começando na noite de ontem, chegando aí à plenitude, né, a grande momento do dia, o ápice da manhã de hoje, e isso se prolongando ainda por mais 7 semanas. O que significa para nós passar da morte à vida? Não necessariamente morrer. Se fosse assim, só quem passa pela morte física estaria em condição de celebrar a Páscoa. Porque se a gente pensa que passar da morte pela vida, como é sugerido na Páscoa dos cristãos, necessariamente tem que ser uma associação com a morte física de Jesus para experimentar depois a ressurreição, naturalmente os cristãos vivos, que ainda não passaram pela morte física, não teriam condição de viver esta Páscoa. Mas aqui a Páscoa se refere também à morte física, mas aquelas pequenas experiências de morte que nós fazemos ao longo da nossa vida, do dia, da semana, dos meses, mortes, por exemplo, para o pecado, morte para rancores, ressentimentos, mágoas, mortes para desejos de vingança, sentimentos de vingança, de ódio ou coisas afim, morte para uma série de experiências ligadas talvez ao nosso desespero, à falta de esperança, ter coragem suficiente para permitir que o Senhor nos dê a força ressuscitante que faz com que eu seja capaz de perdoar. A força ressuscitante que faz com que eu seja capaz de pedir perdão. A força ressuscitante que faz, por exemplo, com que eu seja capaz de deixar o desespero e abraçar a esperança, e viver na esperança e na certeza de que o Senhor, força ressuscitante, caminha comigo. Portanto, há um convite, sim, a passarmos, mesmo ainda vivos, da morte para a vida, porque é possível que alguém, estando vivo,
esteja fisicamente vivo, mas espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente morto. A Páscoa que nós somos convidados a celebrar é a Páscoa de toda a nossa condição, não só a física, mas também a nossa condição psicoemocional e espiritual. Eu posso estar, como já disse, fisicamente vivo, mas emocionalmente desanimado, triste, entregue ao desespero, sem horizonte, sem esperança. Posso estar também emocionalmente devorado por uma ofensa que me foi feita e que eu não sou capaz de ir adiante, de perdoar, ou coisas afim, ou a sensação de derrota, ou aquela sensação de incerteza que pode devorar a gente. A Páscoa de Jesus quer ser a ressurreição de todas essas realidades da nossa vida que tem cheiro de morte, que tem relação com a morte, que são afins à morte. Tornar realidades afins à morte da nossa vida, que tem relação com a morte em nossa vida, realidades de vida pela força ressuscitante da Páscoa de Jesus. Nós caminhamos já para um segundo ano em que a gente liga a TV, ou abre o jornal, ou abre alguma coisa na internet e a gente vê uma conta que não para de crescer de número de mortos, né? Ou de situações de desespero ou coisas afins. Penso que talvez esta Páscoa, de todas as Páscoas que nós vivemos na história de nossa vida, eu estou falando isso a partir de mim, eu acho que todos os presentes aqui na igreja, Dona Antonieta talvez seja a pessoa que tem mais autoridade para viver isso, não viveu uma pandemia, né? Então, é a primeira das Páscoas que a gente vai ter condição de fato, entender Páscoa como ressurreição. Para aquelas pessoas de nossa família que adoeceram e que se recuperaram. Para aquelas que partiram, mas que a gente acredita no horizonte da esperança cristã, que a morte não foi o fim, a morte física sobre a vida delas, mas que ressuscitaram e estão na comunhão com o nosso Deus, descansam nos prados e campinas verdejantes que o Senhor nos leva a descansar, e para todo o horizonte de medo que a gente ainda tem, e é normal que tenha, da doença, do adoecimento, da forma de adoecimento nossa e dos nossos familiares. Eu convido a todos a não nos deixarmos engolir por este sentimento, assim, não deixar que o sentimento de morte prevaleça sobre nossa certeza de ressurreição e de vida. Não permita isso. Um amigo meu, novo, 39, 40 anos, adoeceu. Ele estava com Covid, mas não tem comorbidade alguma. Mas, de tal forma, emocionalmente, ele se deixou engolir pela doença, que ele foi, estou sem ar, saturação boa. Tudo assim, mais ou menos regular. E um dia ele mandou para mim uma mensagem do tipo, se eu morrer, faça isso, por favor, minha família, isso aqui, tem isso aqui, faça isso, faça aquilo, como quem confiando, como quem já estava praticamente passando o bastão, pedindo para a gente dar uma assistência à casa, à família, tal. Eu disse, espera aí, rapaz, vamos devagar. E aí, depois que feitos os exames e observado tudo, de alguma forma ele estava abrindo uma porta ou abrindo uma janela ao avanço da doença pela parte emocional dele muito abalada, beirando o desespero. E aí o médico já não sabia, há falta de ar ou há a sensação de falta de ar pelo desespero? Mas isso acaba gerando, claro, um abatimento. Nós somos um todo, e um todo que as partes elas conversam entre si. E isso acaba gerando um abatimento. O que não era a princípio um quadro de internação, de permanência no hospital, virou um quadro de permanência de 10 dias, sem uma intubação, mas um quadro que foi agravado por esse
Digo isso para chamar a atenção para a importância da nossa confiança reinar, se sobrepor, ser mais forte. E aí nós temos a Páscoa, a ressurreição de Jesus, como uma grande injeção de ânimo. A nossa confiança precisa ser mais forte do que esse cheiro de morte que anda rondando a gente nesses tempos de pandemia. Eu desejo a todos vida plena. A Páscoa é vida plena. Vida em abundância, saúde, paz, claro, com a manutenção de todos os cuidados, mas, sobretudo, prevaleça a confiança no Senhor, que é nossa vida, que é nossa Páscoa. Ao longo desses 49 dias, né, da Páscoa, eu desejo que todos experimentemos pequenas Páscoas, pequenas experiências de ressurreição, de vitória, de superação, de passagem da morte para a vida, como é sinalizada, por exemplo, na oração de São Francisco, né? Tem várias pequenas Páscoas sugeridas pela oração de São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve, quando se passa do ódio ao amor, tem uma Páscoa aí. Onde houver ofensa, que eu leve, quando eu passo da ofensa ao perdão, olha outra Páscoa aí, né? Onde houver discórdia, que eu leve a união. Da discórdia, briga, desentendimento, desacordo, família, amigos, a união, entendimento, tudo na paz. Vamos deixar para trás o que ficou para trás, tocar para frente. A gente tem uma história bacana, uma vida bacana, para quê? Né? Onde houver erro, que a gente leve a desespero, que leve a tristeza, que leve a... E é uma espécie de síntese de tudo que já foi, né? Na conclusão, onde houver trevas, que eu leve à luz. Porque todas essas outras experiências, elas podem ser sintetizadas ali, abarcadas no termo trevas, que a gente leve à luz. Sugiro, então, a partir do texto de São Francisco, que a gente faça essas experiências de Páscoa ao longo desse período. Uma feliz Páscoa para todos. Vamos ficar de pé e professar a nossa fé.